Minha família viu a postagem, e é aí que realmente começa a confusão. Algumas semanas depois, meus pais e meu irmão junto com sua família apareceram para me visitar completamente sem aviso prévio para fazer um tour pela minha casa. Eu nem dei meu endereço para eles, então não sei como descobriram onde moro. Nenhum dos meus amigos admitiu ter dado informações, e nenhum parente havia me visitado antes disso. Por isso, me pergunto se me espionaram no trabalho e me seguiram até em casa. Honestamente, não me surpreenderia. Quando abri a porta, praticamente todos se espremiam para entrar como turistas barulhentos e começaram a se espalhar pela casa como se estivessem em seu próprio lar. Todos ficaram bisbilhotando, e minha cunhada estava com um sorriso assustador. Só depois descobri o motivo, o que me deixou mais irritado do que um touro picado por uma vespa. Meus pais não paravam de comentar sobre o quanto de espaço extra eu tinha agora e que era muito para alguém como eu, que não tem esposa nem filhos. Claro, ainda não, mas talvez um dia. Meu irmão continuava a comentar sobre como eu tinha mais espaço do que na casa dos meus pais e que minha casa ficava mais perto do trabalho dele. Todos os sinais de alerta estavam lá. Eventualmente, meu irmão pediu para falar comigo em particular. Todos saíram da sala e se aglomeraram na varanda da frente. Foi então que percebi que eles estavam planejando algo. Meu irmão, vamos chamá-lo de Dan para simplificar as coisas, disse que a casa era grande demais para mim e que eu deveria deixá-lo mudar para cá com a família, pois sua esposa está grávida do quarto filho e minha casa é muito mais perto do trabalho dele. Ele apontou que eu já tenho o trailer, então poderia morar nele lá fora enquanto eles ficariam na casa principal. Quero destacar que Dan nunca mencionou pagar aluguel. Vale notar que ele tem um bom trabalho. Ele começou a falar sobre mudanças que ele faria, até toques de recolher e que eu não poderia entrar na casa a qualquer momento sem aviso. Se não fosse meu irmão, eu pensaria que ele tinha perdido a cabeça. Mas Dan perdeu a cabeça faz tempo graças aos nossos pais que o tratam como se fosse o centro do mundo. Tentei falar, mas ele continuava a se expressar como se eu não tivesse voz na decisão. Não havia a menor chance de que eu alugasse minha casa ou qualquer parte dela para ele. Para outras pessoas, talvez, apenas para ajudar a pagar a hipoteca, mas certamente não para ele e sua esposa desagradável. Já ouvi falar desse tipo de situação muitas vezes, mas nunca pensei que realmente viveria algo assim, pois sempre me pareceu absurdo. Porém, meus pais, meu irmão e minha cunhada se encaixam no perfil de um grupo de narcisistas arrogantes. Então peguei meu telefone e comecei a gravar. Apenas segurei o aparelho e Dan nem pareceu se importar ou perceber. Ele continuou gesticulando com os braços enquanto falava sobre todas as razões pelas quais precisava da minha casa. Depois, passou de precisar para agir como se já estivesse feito, estendeu a mão para apertar a minha. Foi quando finalmente mostrei minha posição e disse, não. Disse isso alto o suficiente para que Dan recuasse por um instante. Raramente levantei a voz para ele assim, pois nossos pais sempre me castigavam quando eu fazia isso. Mas esta era minha casa, não a deles. Levantei e disse que minha casa não estava à venda e que agir como se eu fosse deixá-lo se mudar para cá só porque ele quer não tornaria isso realidade. Comprei minha casa para mim, e não é culpa minha se ele continua tendo mais filhos e precisa viver com nossos pais porque não consegue pagar uma casa. Dan se aproximou de mim o máximo que pude sem me tocar e disse que eu não merecia a casa e que ele precisava de um lugar melhor para sua família. Eu ri na cara dele e disse que eu merecia a casa porque trabalhei duro para comprá-la. Dan começou a gritar, dizendo que eu não tenho esposa nem filhos e que não preciso de tanto espaço, então deveria dar a casa para ele. Eu respondi que não daria nada e que ele nem sequer ofereceu pagar aluguel, então eu ainda estaria cobrindo toda a hipoteca da minha casa sem poder morar nela. Então Dan disse que ele não deveria ter que pagar aluguel porque a família vem primeiro, e nossos pais disseram que eu deveria fazer isso. Eu gritei de volta, dizendo que a palavra deles não é lei, que eles não tinham direito nem poder de dar a minha casa para ele. Então, como se estivesse planejado, meus pais e minha cunhada entraram novamente pela porta da frente e me cercaram tentando me forçar a concordar. Houve muita discussão, mas, resumindo, a partir desse ponto, ouvi a frase "faça isso por Dan" tantas vezes que perdi a conta. Durante a briga, disse a todos que eles não tinham voz na minha vida ou na minha casa e que deveriam sair antes que eu chamasse a polícia. Minha cunhada gritou mais alto que todos, dizendo que estava grávida de novo e que eu não poderia fazer isso com ela. Eu disse que não fiz nada com ela e que ela apenas presumiu que podia tomar minha casa.
Eu não tinha nenhuma obrigação com ela nem com sua família. Então a chamei de arrogante e disse que ela nunca teve respeito por mim. Portanto, não me importo com o que ela pensa ou com quantos filhos ela tenha. Eles não vão morar na minha casa. Bem, isso a enfureceu o suficiente para me atacar. Ela deu um soco no meu rosto e tentou me bater mais. Mas meu irmão a conteve. Houve chutes e gritos enquanto ela exigia que ele a soltasse para que pudesse me bater mais. O telefone que eu segurava gravou praticamente tudo. Então levantei-me e disse que ia chamar a polícia se eles não saíssem imediatamente. Meus pais disseram Dan que eles estavam indo embora e minha mãe disse que eu tinha uma semana para mudar de ideia. Eu respondi que não mudaria e que não voltassem. Então disse a minha cunhada que o telefone tinha gravado tudo e que se ela tentasse algo eu apresentaria uma queixa por agressão. Ela gritou comigo e saiu chorando alto com as mãos no rosto. Minha mãe foi a última a sair pela porta e disse que era melhor eu fazer isso por Dan. Respondi dizendo que não faria. Como mencionei na primeira parte da minha publicação, muitos acharam isso inacreditável. Sim, estou ciente de que já existem publicações online que são parecidas. Já vi várias delas. Mas não é como se esses casos tivessem um monopólio sobre esse tipo de situação. O que realmente me surpreende é que este site não é mais usado contra esse tipo de absurdo, considerando que pessoas com tanto senso de direito deveriam ter mais medo de que suas atitudes venham a público. De qualquer forma, não culpo ninguém que acha essa história falsa. Eu também acharia se estivesse lendo. No entanto, se ler minha primeira postagem, verá o quanto meus pais foram cruéis comigo. Eles são a raiz de todos os problemas que mimaram meu irmão, tornando-o o que é hoje. E nunca me deram uma razão real para isso. Temo que talvez não haja nenhuma. Algumas pessoas simplesmente não conseguem explicar por que fazem escolhas, como preferências entre os filhos e acabam apenas apoiando aquele que preferem, o que é exatamente o que meus pais tentaram fazer. Depois que expulsei meu irmão, meus pais e minha cunhada por tentarem me forçar a entregar minha nova casa para ele. Logo após isso fui para minhas redes sociais e contei a história para toda a família. A informação se espalhou rapidamente. Mas não vão encontrar mais nada agora, pois excluí tudo e tornei meu perfil privado. Postei a história porque sabia que o primeiro instinto da minha família ao chegar em casa seria distorcer o ocorrido para me fazer parecer o vilão, e eu estava certo. Mas tive uma hora de vantagem sobre eles e ainda tinha provas em vídeo do que fizeram. Não pretendo mostrar o vídeo aqui, então nem adianta perguntar. Minha ideia funcionou, pois consegui que muitos familiares apoiassem meu lado rapidamente. Meus pais, meu irmão e minha cunhada provavelmente estavam prontos para escrever a versão deles, mas era tarde demais, nem tentaram mentir tanto assim. Alguns falsos aliados os apoiaram, mas não muitos. Muitos parentes já conheciam o quão mimados eles eram. Então a situação foi compreendida e aceita. Rapidamente houve uma pessoa em particular que me ligou, não sei quem era, mas me xingou dizendo que eu era um irmão horrível e que precisava ceder para dar lugar a um verdadeiro chefe de família. Eu apenas desliguei e bloqueei o número e isso não aconteceu de novo. E essa foi apenas a segunda parte da história de Dan, o irmão ingrato que sempre teve tudo nas mãos, mas será que ele vai aprender com seus erros? Não perca os próximos capítulos, porque as coisas vão ficar ainda mais intensas. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Nos vemos no próximo vídeo.